zagueiro ficar atrás dele, ele recebia um passe, dava um tapa na bola, ele dava o chapéu e concluía. E ele treinava isso depois do jogo. Aí um dia aconteceu isso num jogo e o repórter perguntou para ele, pô, que sorte que tu deu, né, Pelé? E ele, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Essa é a história que eu ouvi. Mas enfim. E é isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar do Internacional, que também venceu e acabou rebaixando o União Frederiquense, né, no jogo que aconteceu em Frederico Westphalen. Mas, e até eu queria fazer um esclarecimento aqui, né, porque a gente vem falando nos últimos dias aqui no programa, nos veículos da Band, de uma pressão que existe no trabalho do técnico Diego Aguirre, que não é nossa. A gente apenas recebe informações, recebe muitas informações de dentro do vestiário e eu acho que ela fica verificada, se o torcedor conseguir identificar, nas poucas manifestações que o presidente Vitório Pífero, mas nas poucas em que ele acabou concedendo, nas manifestações do presidente, ficava clara uma crítica direta ao trabalho do técnico. E esse afastamento do presidente nesse momento me parece sintomático, né? Ele não toma nenhuma posição, ele nem chega a público e banca o Diego Aguirre, mesmo que os dirigentes façam isso, mas o presidente não faz e nem faz a troca. E aí fica essa intranquilidade para o Diego Aguirre trabalhar. Tem que bancar, Chico. Agora é hora da direção bancar. Por mais que não se constitua na verdade amanhã, porque o futebol é assim, a verdade de hoje é a mentira de amanhã, o dinamismo do futebol pode fazer uma mudança no comando técnico, tu tem que preservar o teu treinador. Também acho. Ele vem trabalhando pressionado. E a periferia do Internacional está contagiando isso, está ajudando a que esse tipo de situação ela seja cada vez mais tornada pública. Falta uma voz enérgica, né, Daniel? E aí, dizer, não, ele é o nosso técnico, claro, ele é o nosso treinador. Aí eu cito o vice-presidente de futebol de São Paulo, que eu cheguei a falar aqui e vou repetir, ele foi numa entrevista coletiva e foi taxativo. Eu recebi o pedido de demissão do Muricy, eu não aceitei, disse para ele que ele não é o problema e ele vai continuar como técnico do São Paulo. Parecida, porque o presidente não foi a público falar, porque o presidente não quer o Muricy. E aí o presidente se omitiu. Mas deixou o vice de futebol dar cara a tapa. Porque se ele não quisesse, ele ia dizer o seguinte, não, tu não pode dar essa declaração aí, porque amanhã ou depois eu vou ter que tirar o Muricy. Os dirigentes do Inter estão fazendo isso. Mas não da forma que tem que fazer, Chico. Voz que tem o faz uma vez na Rádio Bandeirantes, faz uma vez numa outra rádio. É o vice de futebol ao mesmo tempo, né? Isso aí. Agora, eu vou dizer assim, me parece que o presidente vai falar hoje, finalmente à noite, lá na reunião que vai definir o novo presidente do Conselho Deliberativo do Internacional. Então, mas ele vai falar para os conselheiros ou ele vai falar para a imprensa? Parece que vai falar à imprensa. Nós estamos há muito tempo tentando um contato com o presidente. E é bom que o Chico tenha dito isso, né? Para o torcedor entender o seguinte, porque aqui nós temos opiniões divergentes, né? O Baldassi tem uma opinião, o Meneghetti tem uma, vocês têm, eu tenho outra a respeito do trabalho do Diego Aguirre, tá? E isso é comum, faz parte do debate. Agora, nós não estamos aqui fazendo campanha nenhuma. Aliás, não é nem a nossa função fazer campanha para derrubar treinador. Pelo contrário. Só que, felizmente ou infelizmente, nós somos os mensageiros não só das notícias, mas também das tendências. O que está acontecendo dentro dos bastidores do Internacional e por que chega a nós? Porque esses bastidores querem que nós somos usados também, vocês podem ter certeza. Isso é verdade. Querem que nós colocamos para fora o que esse bastidor está querendo. Mesmo que publicamente eles não o façam. Claro. Então, assim, e o presidente Vitório Pífero é um homem muito experiente. Ele sabe bem disso. Ele sabe como as coisas funcionam. Então, não adianta dizer que não tem. Eu não vou entrar nessa. Tem, é muito forte e, aliás, está aumentando, tá? Está aumentando. Tu sabe por quê? Porque tu usa uma frase, o que parece é mais importante do que realmente é. O que me dá a impressão é que a direção do Internacional, não estou querendo dizer que faça, mas a impressão que dá é o seguinte, dá corda para se enforcar. Isso. Então tu não preserva o treinador. Então o que acontece? O treinador ganha o jogo de novo, e aí vem a cobrança em cima. Exatamente. Quer dizer, a sensação que me dá é que o Inter está esperando uma desculpa para fazer a troca e ela não vem. Não vem. Porque ele ganha, porque ele ganha. Vamos ouvir o Diego Aguirre? Vamos ouvir, depois eu tenho mais coisas para falar a respeito. Ele respondeu ao repórter Gonçalo Cirne Lima toda essa questão, né? Se já conversou com a direção do Inter sobre a permanência dele, se eles conversam ou não, dessa situação de pressão. Fala, Diego. Mais uma vez o resultado ele veio. Eu te pergunto o seguinte, você já teve alguma conversa com os dirigentes em que eles garantiram de forma absoluta que você continuará com tranquilidade e confiança no cargo até a partida contra a Universidade em Santiago no dia 16? Sim, por quê? Por que pergunta isso? É uma pergunta. Por quê? Por que razão?
Porque temos uma informação que existe uma pressão interna bastante grande. Não, para nada, para nada. Está um bom relacionamento com o presidente, com tudo. O time vai ganhando cada jogo, está bem, não tem nada externo que pueda fazer nada ruim para a equipe. Diego, o aproveitamento em relação a resultados, ele é muito bom, né? E ainda assim se cobra uma qualidade de atuação melhor da equipe. Você é questionado sobre isso e sempre responde com muita tranquilidade, com muita educação. Você se irrita com isso? Como é que é internamente quando você chega em casa? Você é tranquilo assim também? É que futebol não tem coisa mais boa que ganhar. Depois tem circunstâncias, pode jogar melhor, pior. Mas quando o time não ganha, cosa que casi no acontece con Inter, porque gana siempre, es normal tener críticas. Cuando ganamos tengo esa tranquilidad porque fútbol, en definitiva, quien tiene la verdad es quien triunfa y Inter va en el camino cierto. Falta mucho, sé que vamos a tener juegos con mucha dificultad, na finais, na Libertadores, Estamos bem. Assim que eu estou tranquilo e quero transmitir a minha tranquilidade para os jogadores e para a torcida que vamos no caminho certo. Então, está tudo bem. É um grande cara, né? Um grande cara. Mas ele é um grande ponto com educação. Cidadão. Né? Eu só sinto o seguinte, né? E eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Essa foi a entrevista coletiva do Diego Aguirre. Teve mais umas 8 respostas dele, tá? E infelizmente alguns colegas parece que estão, esse sim, no planeta Marte. Porque até sobre o Rafael Moura perguntaram, o que interessa isso? Então, estão fora da casinha, né? Então, vejam bem, eu não sei se é fora da casinha, ele concedeu uma declaração. Deus, né? Ele concedeu uma declaração a uma emissora do centro do país dizendo que se o Rafael Moura continuar, é um jogador que é importante para o grupo, à medida que tu não tinha nenhum tipo de informação, eu acho que tu tem que repercutir sim. Não tem. Se tu fosse o repórter, ele não perguntasse, eu ia te cobrar. Nesse tipo de entrevista, não. Mas, Ribeiro, tem a ver, tá? Porque ele disse que o Rafael Moura seria importante. Mas o Rafael Moura não está no quadrado do Internacional, rapaz. Mas ele dizer que conta com o jogador e a direção liberar para negociá-lo, quer dizer que a direção não leva em conta o que o técnico pede. O Rafael Moura, com todo respeito ao Rafael Moura, tá? No atual mas não é o Rafael Moura, podia ser qualquer um. Não interessa. Podia ser qualquer um. Não interessa. Tu entende que é o conflito de ideias entre técnico e direção? Não é importante nesse momento. Eu acho que nós estamos vivendo um furacão dentro do Internacional. E assim, vou te elogiar. E eu não vejo tu fazer nenhuma crítica a isso. Cara. Parabéns. Obrigado, Ribeiro. Tá? O que parece realmente é isso, que o Internacional não consegue uma chancezinha para derrubar o treinador. Porque a campanha do Inter é rigorosamente ou melhor que a do Grêmio, que está sendo festejado. É isso aí. Então, o Internacional tem caminhado a classificação da Libertadores da América. Perfeito, Ribeiro. Perfeito. E aí essa pressão danada sobre o treinador. Ribeiro, que até acho que faz um trabalho com deficiências, mas ainda em pouco tempo. Eu acho que ele deveria ter mais tempo, o problema é a exigência da Libertadores, mas o trabalho não é, digamos assim, não está sendo visto com bons olhos, e não por nós apenas, por alguns de nós que estamos analisando um desempenho que o Inter não define um esquema, tem dificuldades, independentemente da escalação que coloca em campo, é dentro do Internacional que essa análise está sendo feita. Quer ver como essa pressão ela atrapalha e muito? O Inter definiu uma estratégia no jogo contra o Emelec. Essa estratégia, ela em uma parte interessante do jogo, ela deu certo, ela funcionou. Tá? O Inter conseguiu segurar o adversário, tomou um gol, mas empatou, retornou com um ponto. Poderia ter perdido o jogo com as chances que o Emelec criou no final. Mas aí essa estratégia deixou o treinador tão inseguro em relação à continuidade, que ele continuou com a estratégia, mesmo o Inter não jogando bem na reta final do jogo, quando ele teve inclusive a superioridade numérica, ou seja, um jogador a mais. E ele não arriscou, podendo fazer mais. Então isso criou uma situação pro treinador que ela não foi boa. E ele mesmo ganhando um ponto, ele acabou sendo criticado. Eu acho que o Diego Aguirre comete alguns erros, tá? Mas eu não posso jogar, e acho que é injusto jogar tudo na conta dele. Ele não tem culpa, por exemplo, do Anderson ter ficado uma temporada sem jogar e buscar agora readquirir o melhor da forma física. Os problemas das laterais, por exemplo, não são problemas dele. Aí vão dizer o seguinte, mas ele tem que substituir. A alternativa da lateral esquerda é o Alan Ruschel, que foi um jogador que até agora não deu certo, tá? A não ser que ele improvise. Que ele improvise não, ele te desloca o Alex do meio para a lateral. Isso ele pode fazer. A lateral direita, ele não pode contar com o jogador,
porque o jogador faz o primeiro treino e se machuca. Então esse não é um problema do Diego Aguirre. Jogadores que por vezes não estão envolvidos na metodologia de trabalho dele. Então não é um erro. Esperava, nós né? aqui, Nilton, claro, outra Hever. coisa, Chico, nós ficamos aqui elogiando o treinador europeu que é adepto de estratégia dependendo do jogo. O cara faz isso aqui no Brasil, toma pau. Não, mas é que, ele é criticado. É que no desempenho não funciona, o resultado ainda está funcionando. Tudo bem, só que a gente não pode negar que, diante do fato de não ter funcionado, ele vem testando alternativa para fazer funcionar. Então, às vezes, a qualidade individual de alguns jogadores, e é bom ver que o Ribeiro Neto está prestando atenção, a qualidade individual de alguns jogadores vem contribuindo para que o Inter também não engrene. E a culpa não pode ser só do treinador. Quero te dizer que eu e todo o Rio Grande do Sul estávamos ouvindo tua tese, viu, Daniel? Muito obrigado. Concordo contigo, Daniel. O diretor de futebol do Grêmio, a gente sai do Inter e vai para o Grêmio, o César Pacheco, ele está falando sobre a importância de eliminar o Campinense. Em quarta-feira, o Grêmio estreia na Copa do Brasil, lá na Paraíba. E se vencer por 2 gols de diferença ou mais, elimina o jogo da volta. O César Pacheco falou a respeito. Logicamente é importante, logicamente que isso passa pela cabeça da direção, da comissão técnica, dos jogadores, nos dá um espaço maior para trabalho, para poder nos dedicar ao Campeonato Gaúcho, que no momento nós já estamos indo para uma fase final, né, de finais, e a Copa do Brasil é muito importante. O Grêmio tem uma tradição já de anos. Filipão já participou várias vezes, o Grêmio foi campeão várias vezes, vice-campeão várias vezes, e é uma Copa importante, é uma Copa que dá status, né, para o clube em si. Sabemos que o Campinense é um time muito bom, que vinha há 8 jogos sem perder, a gente fez um levantamento, e vamos lá, se der para ganhar ao natural, vamos fazer, vamos ganhar. 1, 2, 3, o que der, não é uma coisa assim. Se ganhar de 1-0 ou até empatar, vamos trazer para Porto Alegre e vamos perder. O planejamento é feito no sentido de se jogar domingo e quarta-feira, né? Hoje em dia temos que pensar dessa forma, já que temos 2 competições paralelas, então temos que pensar assim. Tem que eliminar, né? Até pela questão de calendário, porque né? tem que eliminar. Outra coisa que assim, ó, peraí, só um pouquinho, Eu não entendo. Tem que eliminar, não tá errado? Tem que eliminar? Não, é um absurdo que o Chico Garcia disse. Não, olha, eu tô até, vou repensar o que eu disse. Tu não me vem com futebol nivelado que eu não vou aguentar, Ribeiro. Não, tu deve concordar então com o diretor César Pacheco, que olha, o Campinense é uma equipe muito boa, não é perde a 8 jogos, jogando lá contra as equipes da Paraíba, lá não perde a 8 jogos. O Campinense não é uma equipe boa, assim como o Grêmio também não é uma equipe afirmada. Mas tem uma diferença ou não? Não, assim? é que tu tá de novo comparando históricos e grandeza. Não, tô comparando o time. Tá, então me diz como é que o Campinense joga. Bom, Ribeiro, tu não sabe, eu não preciso saber como o Campinense joga. Tu precisa, isso é uma pretensão da tua parte. É um fenômeno do Nordeste. Não é. Tem informação de que é um fenômeno do Nordeste. Por favor, os destaques do Campinense. Aqui, eu também não sei um bulhufas do Campinense, entendeu? Então eu não estou autorizado a vir aqui dizer, não, mas o Grêmio tem que atropelar. Como é que eu vou dizer isso? Isso aí é uma falta de respeito e uma pretensão. Eu falei eliminar, porque eu acho que 2-0 o Grêmio pode fazer. Não, eu acho difícil. Acho que, convenhamos, é difícil. É difícil. Ainda mais, Danielzinho, no futebol nivelado de hoje em dia. Não, a tendência, Ribeiro, é o Grêmio se classificar. É o Grêmio matar o jogo de volta. Isso é uma tendência. Não, mas eu não posso... Mas é o que nós estamos falando. Mas essa tendência tem que ser levada em consideração. Não. Por favor, seu Francisco Garcia. Diga, não Francisco foi Ribeiro o que Neto. o senhor quis transmitir na sua primeira manifestação. Tu ouviu o complemento quando eu disse tem que eliminar, até pela questão de calendário. Não, aí tu já está falando de logística. O que importa é a diferença de qualidade. Ribeiro, eu acho que o telespectador entende. Eu também João acho. Batista Filho, na Central Band do Esporte. Vem com informações aí, João. Ontem, o técnico Luiz Felipe Scolari, Chico Garcia, confirmou que o Wallace vai estar de volta na delegação tricolor para o jogo contra o Campinense. Marcelo Groi e Eraso vão se juntar, principalmente Marcelo Groi se junta com a delegação tricolor no aeroporto em São Paulo. E hoje o Matias Rodrigues, que tinha sido apontado como uma dúvida por conta do seu corte no joelho, conversou com a imprensa no CT Luiz Carvalho e disse que está à disposição. Ele amanhã quer fazer um treinamento com bola e ir para a partida por ele.
tá tranquilo, o Matias Rodrigues vai para esse jogo. Ou seja, Filipão terá vários jogadores à sua disposição. Um detalhe curioso quanto a esta situação. Ontem, o presidente Romildo até confirmou, o Grêmio esgotou todas as instâncias, não conseguirá a liberação do Cristiano Rodrigues. Ele tem 4 jogos para cumprir em partidas da CBF. Se o Grêmio eliminar o jogo da volta, o Grêmio terá que fazer 3 jogos do Brasileirão sem o Cristiano Rodrigues. Tem torcedor do Grêmio fechando 1-0, 1-0, 2-1, algum resultado com vitória fora de casa que deu ao Grêmio o segundo jogo na Arena para que o Cristiano possa cumprir mais uma partida e um jogo que, convenhamos, não terá assim tanta dificuldade, se imagina, para o tricolor, Chico. Mas não pode pensar nisso, né? Batista não diz isso que o Ribeiro Neto vai te tirar do programa. O Paulo Bogado está aqui conosco, 4h15 tem o Brasil Urgente dos Gaúchos. Tudo bem, Bogado? Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Olha, um dia, né, uma manhã de muita violência no centro de Porto Alegre. Nós tivemos tiroteio e tivemos facada, que você vê as imagens aí. Um casal brigou, esfaqueou e fugiu para dentro de uma loja de artigos esportivos ali no centro de Porto Alegre. Ele foi preso e os detalhes